tudo isso que a gente vem falando sobre semelhança de polígonos, semelhança de triângulos, aí alguém pode pensar, mas para quê? Qual a aplicação disso? Onde é que eu vou usar isso? Olha aqui uma situação interessante, Tales e a aplicação da semelhança de triângulos. Pouco se sabe sobre o matemático, filósofo e cientista grego Tales de Mileto. Ele viveu antes de Cristo. Ele viveu de 624 a 548. Contudo, de acordo com diversos relatos da época posteriores a dele, Tales fez vários cálculos sobre a altura de uma pirâmide observando a sombra dela. Gente, imagina a situação dessa foto aqui. Essa foto ela é referente a 3 pirâmides lá em Cairo, no Egito. Essa foto é de 2018. Essas pirâmides, elas foram construídas há cerca de 4.500 anos atrás. Hoje nós temos tecnologia para medir a distância com raios, usando raios, mas naquela época, como é que se media? Então, naquela época lá, antes de Cristo, Tales já fazia observações importantes, observações matemáticas importantes. E olha que naquela época, estudar matemática era para poucos. E ele fazia observações importantes, observando a sombra dessa pirâmide. Não tinha como ele subir aqui no topo dela e medir a sua altura, mas ele conseguia medir a sua sombra projetada no chão. Observe aqui, ó. Imagina o Sol, ele bate no topo da pirâmide e essa pirâmide projeta uma sombra aqui, correto? Já imaginou a casa de vocês, a sombra que a casa de vocês projeta? À medida que o Sol vai fazendo o ângulo dele, que ele vai subindo ou que ele vai declinando, a sombra também vai mudando, não é isso? Então, Tales começou a observar essa mudança da sombra da pirâmide ali no chão. Em um dia de sol, ele observou que a pirâmide de base quadrada formava uma sombra conforme mostra o esquema ao lado. Esse esqueminha que eu acabei de mostrar aqui. Nesse mesmo instante, ele fincou um bastão no chão. Ele foi lá ao lado da pirâmide, fincou um bastão, ou seja, fincou ali um postinho e observou que esse postinho, que esse bastão que ele fincou, também projetava uma sombra. Então agora, gente, o que eu vou propor para vocês é que vocês vão se tornar Tales aí na casa de vocês. Se nós estivéssemos aqui na escola, nós nos tornaríamos Tales juntos. Mas eu vou propor para vocês, para que vocês meçam a altura do poste que está na porta da casa de vocês. Ah, professora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou subir lá no poste? Não. Você não vai subir no poste, você vai fazer como Tales fez. Tales não subiu na pirâmide. Olha, você tem aí na porta da sua casa o poste da rede de energia. Todo mundo tem o poste aí na porta da casa de vocês. O sol, qualquer horário do dia, ou mais à tardezinha, ou mais de manhã, eu só indico para vocês que não seja ao meio-dia. Por que não seja ao meio-dia? Porque ao meio-dia a sombra vai estar debaixo do poste, porque o sol vai estar bem aqui em cima. Então, qualquer horário que vocês quiserem, umas 9 horas da manhã, umas 4 horas da tarde, um horário que o sol já tiver um declínio, vocês vão colocar um cabo de vassoura, entendido, galerinha? Um cabo de vassoura, vocês vão fincar um cabo de vassoura aqui no chão, próximo ao poste de vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, e vai medir a distância da sombra do poste de vocês, a distância da sombra que o poste vai estar projetando no chão. Vocês vão medir essa distância aqui, entendido? E vocês vão medir a distância da sombra que esse cabo de vassoura está projetando no chão, ok? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão medir a altura desse cabo de vassoura de vocês. Essa altura do cabo de vassoura. Vocês vão medir o de vocês aí. Suponhamos que a altura desse cabo de vassoura seja 1,8 metros. Vocês vão medir essa altura, vão medir aqui a sombra projetada. Eu vou fazer isso aqui na prática, vou procurar algo aqui para eu fazer isso na prática, para que vocês façam aí na casa de vocês. Eu quero isso aqui, eu quero que vocês gravem um videozinho disso aqui, que é para vocês enviar lá, anexar lá junto com a atividade de vocês, tá bom? Eu vou fazer com vocês ali agora isso aqui. Então, como falávamos lá dentro, sobre a aferição que ele fez, que Tales fez, para encontrar a altura da pirâmide.
nós temos aqui o sol, agora é por volta de 9 horas da manhã, o sol está ali. Observem que nós temos aqui uma placa de sinalização. Essa placa de sinalização está projetando uma sombra aqui no chão. Olha para onde tem a sombra da placa. Então, nós temos a placa, que nós não conseguimos medir lá o topo dela, porque eu não alcanço lá o topo. Mas eu tenho aqui a sombra dela projetada no chão. Em consequência, eu tenho aqui, ó, o cabo da pazinha, que eu consigo medir a sua altura. Se eu colocar essa pazinha formando o mesmo ângulo que aquela placa forma com o chão, observe aqui, ó. Vocês não vão ter aí na casa de vocês um transferidor para medir o ângulo. Mas se você for lá no pé do poste, lá que tem na porta da sua casa, e colocar lá uma folha de papel no pé dele, vocês vão ver, ó, que ela encaixa certinho. Se ela encaixa certinho, é porque está formando um ângulo de 90 graus. Vocês vão fazer aqui com o seu cabinho de rodo que você for usar. Olha, se eu deixar o meu cabinho de rodo assim e vier aqui e colocar a minha folha, ó, observe que aqui, ó, ficou sobrando espaço. Então, o que que acontece? Que ele não está formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que vir aqui e tenho que levantar esse cabinho até que ele fique retinho lá com a minha folha. Pronto, levantei ele nessa altura. Aí eu vou escorar. No caso de vocês aí, vocês vão fincar o cabinho no chão, né? O meu é porque tá no asfalto, não tem como eu fincar. Escorei. Agora sim, ele tá formando aqui também um ângulo de 90 graus. Tem o poste, a placa que eu não consigo medir a altura. Tem a sombra dela projetada. Tenho aqui o meu bastão, que vocês vão fixar aí um cabinho de vassoura no chão. Formou o mesmo ângulo de 90 graus e tem essa sombra projetada. Agora o próximo passo é fazer as aferições. Nossa colega Rosânia está aqui nos auxiliando hoje. Vamos fazer aqui a aferição, ó. Isso aqui é uma fita métrica. Às vezes na casa de vocês, vocês não vão ter uma grandona dessa. Mas vocês, talvez algum vizinho, algum parente tenha uma dessa aqui na casa de vocês. Ou 1 metro, tanto faz. Qualquer uma unidade que vocês conseguirem medir. Beleza, então aqui como a nossa sombra está pequena, a gente pode usar essa menor. Vocês vão pegar, observem, que aqui, ó, essa unidade aqui de baixo é o centímetro. Essa unidade de cima são as polegadas. Nós vamos medir em centímetro, vamos usar essa unidade aqui de baixo, ok? Então, essa pontinha aqui da fita vai fixar lá no pé. Lá no pé de onde está saindo a sombra. Você firma lá, Rosânia, por favor? Fixou lá no pé. Vocês vêm com ela até o final da sombra, ó. Até aqui o final da sombra. Travei aqui. Então, vou voltar aí para mostrar para vocês. A sombra da minha placa, nesse momento, ela deu 410, 413 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Então, deu 4 metros e 13 centímetros. Vou fazer o esquema e anotar isso aqui no papel. Vamos lá, fazendo o esquema. Fazendo o esqueminha, vocês sabem que eu sou ótima de desenho, né? Nasci para desenhar, olha só. Temos aqui a placa de sinalização. A placa está indicando um pedestrezinho andando. Olha aqui que bonitinha a placa nossa lá. Temos aqui a placa de sinalização. Essa altura da placa nós não conhecemos. Chamamos ela de X. A altura da placa, ali ó, onde a nossa colega Rosânia está, nós não conhecemos. Chamamos essa altura de X. Mas a medida da sombra, essa placa aqui, ela projetou uma sombra no chão. Essa sombra que a placa projetou no chão, a gente acabou de medir essa sombra. E a medida dessa sombra, aqui, projetada no chão, foi 413 centímetros. 413 centímetros, ou 4,13 metros. Nós temos ali a nossa pazinha. Que no caso de vocês, vocês vão fincar um cabo de vassoura aí. Nossa pazinha que tá em pé. Vamos mostrar aqui a pazinha. Esse desenho aqui, ó.
Esse desenho aqui é representando essa pazinha que tá aqui em pé. Essa pazinha, eu consigo medir a sua altura. Agora, eu vou medir a altura da pazinha. A altura da placa, eu não conseguia medir. Mas a altura da pazinha eu consigo, porque ela é uma altura que tá aqui, acessível. Ela é uma altura que está acessível. Medi aqui 76 centímetros de altura. 76 centímetros. A matemática ela é muito interessante, que ela pode ser desenhada. Vim aqui no meu esqueminha, 76 centímetros ou 0,76 metros, tanto faz. Essa minha pazinha também projetou uma sombra aqui no chão. A sombra da minha pazinha é essa aqui, ó. Olha só, essa sombra projetada, essa sombra bem aqui, ó. Essa sombra, estão vendo? Ela tá aqui no meu esquema, ó, desenhadinha aqui no meu esquema, a sombra projetada pela pazinha. Vamos medir agora, fazer a aferição dessa sombra. Ó, pegando bem na pontinha, medindo a sombra até o pé aqui da nossa pazinha, ó. Tá aqui, o meio deu 107 centímetros. 107 centímetros. Então, vem aqui, voltamos aqui no nosso esquema e vamos anotar a medida da sombra, 107 centímetros. Gente, o que a gente pode observar? Que nessa hora do dia, a sombra do objeto, ela está maior do que o objeto, correto? Então, se a sombra da nossa placa foi 413 centímetros, 4 metros e 13, então a altura real da placa aqui, ó, essa altura real, olha só, eu tenho 1,70 m, para o lado da placa, ela tá sobrando um pouco. Essa altura real da placa, ela vai ser menor do que 4 metros e 13. Então, essas deduções é importante a gente ter. Agora nós já temos. Esse ângulo é de 90 graus. Lembra que eu coloquei a folhinha do caderno lá? Esse ângulo aqui, ó, do pé da minha pazinha, do meu bastão, com o chão também é de 90 graus. Então, eu tenho lados que são proporcionais, dois lados que são proporcionais, e eu tenho aqui um ângulo que é congruente, um ângulo que é igual. Agora eu posso voltar e fazer esses cálculos e saber qual é a altura dessa placa. Como é que eu vou fazer isso? Se esses ângulos são congruentes, então eu posso afirmar que essas duas sombras são semelhantes, que essas duas figuras formadas, olha, se eu passasse aqui um risco, ó, isso aqui formaria um triângulo. Se eu passasse um risco aqui também do topo até o final da sombra, também formaria um triângulo. Observem isso aqui no nosso cabinho da pá. Deixa eu mostrar isso para vocês no cabinho da pá. Olha lá, ó. Coloquei a trena na ponta da sombra. Se eu vier aqui... Isso, obrigada, Rosane. Se eu vier e colocar aqui, conseguem visualizar que formou um triângulo? A sombra no chão, a altura da pazinha e aqui projetado da ponta da sombra até a ponta do meu bastão. Conseguiu visualizar aí? Ok. Então agora nós vamos voltar lá para dentro para a gente fazer esses cálculos. Pronto. Agora que nós já colhemos os dados lá fora, voltamos para cá, vamos continuar. Olha só, Tales não conseguia subir no topo da pirâmide para medir a sua altura. Ele mediu a sombra da pirâmide e ele colocou um bastão ao lado dela e mediu a sombra desse bastão, que é o que está esquematizado aqui, ó. Ó, a altura da pirâmide ele não conseguia medir, mas essa pirâmide projetava uma sombra. Então, ele pegou a metade da medida da base da pirâmide, mais o restinho aqui da sombra e colocou isso aqui tudo sendo a sombra da pirâmide. Ele colocou um bastão do lado, que é o cabo de vassoura que vocês vão colocar. E aí, esse bastão projetou uma sombra nessa certa hora do dia. Ele sabia que esse ângulo aqui de 90 graus formado do chão com a altura do bastão era
congruente a esse ângulo de 90 graus que era formado aqui na altura da pirâmide. Então, ele fez aqui essa análise da semelhança desses dois triângulos, que é o que nós vamos fazer aqui no nosso caso prático. Nós temos a placa de sinalização, a sombra da placa de sinalização. Ao lado, lá no vídeo, eu coloquei a pazinha lá, que vocês vão colocar o cabo de vassoura aí na casa de vocês. Essa pazinha aqui, ou o cabo de vassoura de vocês aí, fincado no solo, projetou uma sombra. Nós medimos essa sombra. A altura desse cabo nós medimos também, porque ela era uma altura acessível, a gente conseguia medir ela. Medimos essa altura. A altura da placa era uma altura inacessível, ou seja, a gente não conseguia subir lá no topo da placa para medir ela. Eu estava aqui no chão, eu ficava mais ou menos a essa altura, eu não conseguia medir lá em cima. Então, essas alturas inacessíveis, essa aplicação da semelhança de triângulo ajuda muito. Olha só. Mostrei para vocês lá quando a gente estava lá fora, que aqui, ó, eu pegando do topo do bastão até o final da sombra, isso aqui forma um triângulo, olha. Coloquei a trena e mostrei isso aqui para vocês. Então, agora nós temos, ó, esse lado é proporcional a esse lado. Essa sombra é proporcional a essa sombra. E esses ângulos são congruentes. Qual é o caso de semelhança que eu tenho aqui? Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho o caso L, A, L. Lado, lado, ângulo. Lados proporcionais e ângulos congruentes. Então, eu posso afirmar que esses dois triângulos formados são semelhantes. Então, por isso, eu posso dizer que essa altura da placa está para a altura do bastão, assim como a sombra da placa está para a sombra do bastão. Posso montar aqui uma proporção, ó. X está para 76, vou achar a medida em centímetros, tá? Assim como 413 está para 107. Para eu encontrar essa altura X, que é a altura da placa, multiplique isso aqui cruzado. Então, eu tenho 107x, que é igual a 76 vezes 413. Vocês vão pegar aí a calculadora de vocês. E vamos fazer essa multiplicação. Setenta e seis vezes 413, igual. Então, eu tenho 107x, que é igual a 31.388. Gente, toda vez que você tiver esse pontinho, na matemática, isso aqui significa multiplicação. Então, 31.388. Professor, eu posso colocar o pontinho? Antigamente, o professor de vocês lá falava assim, coloca o pontinho para separar as classes. Não é indicado você colocar o pontinho, porque o pontinho, ele indica uma multiplicação. Então, deixa um espaço aqui entre as classes, ó, 31.388. X é igual a 31.388 dividido por 107. 107 que estava multiplicando, veio dividindo. Isso aqui dividido por 107, igual 293,30. Olha só que na minha calculadora, ó, 293,345794. Observem o seguinte, eu vou arredondar para duas casas decimais. Esse 4, o que vem depois do 4 é 5, o que vem depois do 5 é 7. Então, esse 5 eu arredondaria para 6. Consequentemente, o 4 eu arredondo para 5. Então, 293,35 centímetros. Se eu for transformar isso aqui em metro, é aproximadamente 2,93 metros. Então, a altura X lá da minha placa é aproximadamente
2,93 metros. Lembra que quando estávamos lá fora, eu falei para vocês que o comprimento da sombra era maior do que a altura real do objeto nessa hora do dia. Lembra disso? Lembra que eu me posicionei aqui ao lado da placa e que eu mostrei que a placa era um pouco mais alta do que eu? Então, eu tenho 1,70 m e essa placa é aqui, ó, 1,23 m mais alta do que eu, porque a medida da placa deu 2,93 metros. É importante vocês fazerem essas estimativas, para você ter noção se a sua conta ficou certa ou se a sua conta ficou errada. Então, o mesmo que eu fiz aqui com a placa, eu estimei a altura dessa placa. Eu encontrei que a altura dessa placa é aproximadamente 2,93 metros. Eu estimei a altura dessa placa. Vocês vão estimar a altura do poste que tem na porta da casa de vocês. Ah, professora, mas o poste está num lugar que eu não consigo medir a sombra dele. Então pronto, pode ser uma árvore, alguma coisa que seja alta e que esteja com a sombra acessível, com a sombra fácil de vocês fazer. Viram que no caso eu medi aqui a altura da placa. Vocês acham alguma coisa que seja alta, aí perto da casa de vocês, e façam esse mesmo processo que eu fiz, tá bom? Gravem o vídeo.